A primeira palestra nossa, eu já vou passar a palavra para ele, é do Milton Joia Júnior, sobre a implantação do sistema de sinalização CBTC na linha 2 do metrô de São Paulo. Por favor, Milton. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à MESP pelo convite. Eu vou fazer uma breve explanação, não sobre o sistema CBTC, mas o que aconteceu no metrô de São Paulo no antes, no durante e no depois. Eu queria agradecer ao Carlos Timóteo, ao Davi Turbuc, ao Roque e ao Vilmar Fratini, que me ajudaram muito, muito mesmo na elaboração desse pacote. Tá? Bom, o metrô de São Paulo sempre utilizou nas suas linhas o sistema de sinalização convencional ATP-ATO. Por volta de 2006, 2007, antes até 2005, começamos a debater um novo sistema de controle na movimentação dos trens, que é o sistema CBTC. E, em 2008, o metrô de São Paulo assinou um grande contrato para a substituição do sistema de sinalização em 3 linhas, nas linhas 1, 2 e 3, CBTC. Então, eu vou comentar alguma coisa sobre a linha 2, que é uma linha que está operacional. Tá? Vamos lá, se eu tenho... Bom, linha 2. A linha 2 foi inaugurada trecho Clínicas Paraíso em 1991. Utilizando tecnologia CMT-MUX. Em 92, nós inauguramos a Estação Ana Rosa, com a mesma tecnologia. Em 98, o trecho de linha Vila Madalena até Clínicas, passando por Sumaré, mais uma estação. Em 2006, o trecho Chacaraclabim, Santos Imigrantes, e em 2007, a estação Alto de Ipiranga. As estações Tamanduateí, Vila Prudente e Sacomã iniciaram operação em 2010. E elas utilizaram, num primeiro momento, o sistema CBTC. Então, a gente operou durante um tempo com o sistema CBTC em um trecho da linha, esse trecho mais escuro, e operamos com CMT-MUX no restante da linha. O nosso trem chegava, ele saía da estação Vila Madalena, CMT-MUX, chegava em Sacomã, CMT-MUX, virava uma chave e passava a operar em CBTC. Aí, no trecho novo, esse trecho azul escuro, ele operava em CBTC. Voltava de Vila Prudente até Sacomã, em CBTC. Quando chegava em Sacomã, virava a chave de novo e passava a operar em CMT-MUX. Operação Flex, literalmente. Em 2016, a gente passou a operar em toda a linha com o sistema CBTC. Então, em 2016, toda a linha 2 operando em CBTC. De 2010 a 2016, nós passamos por um processo duro de implantação. Eu vou detalhar um pouco para vocês. Antes, tem um desenho interessante. Por que nós escolhemos substituir o sistema? O sistema atual, CMT-MUX, o sistema que ainda opera nas linhas 1 e 3, ele impõe algumas restrições na circulação. O trem, quando chega em um circuito de via, o trem de trás fica a uma distância máxima de 80, 100 metros do trem da frente. E o perfil de frenagem dele é brusco. Um sistema CBTC, eu consigo fazer isso
ter essa distância de aproximadamente 20 metros, com um perfil de frenagem muito mais suave. O que significa isso? Eu consigo injetar mais trens em circulação. O que significa isso? Eu aumento a capacidade de transporte. O que significa isso? Mais conforto para os usuários. Com um ganho fantástico, diminuo consideravelmente as instabilidades do sistema. Um outro ganho fantástico, diminuo o consumo de energia elétrica na linha. Para vocês terem uma ideia, eu vou depois citar para vocês, nós diminuímos esse ano, em relação ao sistema CMT-MUX, 13% o consumo de energia elétrica na linha 2. Bom, vamos. Linha 2, primeira etapa CBTC, no trecho a leste, nas 3 estações. A segunda etapa, o restante inteiro da linha, de Vila Madalena a Vila Prudente. Aqui, aquilo que eu comentei com vocês, em operação em agosto de 2010, o trem chegava em Sacomã, mudava a chave, e aqui eu vou parar um pouquinho para comentar. Bom, como é que a gente fez essa implantação? A gente tomou uma decisão de fazer a implantação na linha 2 de uma vez só. O que significa isso? A gente, ao invés de dividir em diversas etapas, eu vou implantar uma parte, depois eu vou implantar outra, a gente tomou a decisão de virar a chave uma vez só. Nós viramos a chave em 2016, de uma vez por todas. Tá? Por que a gente fez isso? Porque senão o número de testes necessários acabaria multiplicando pelo número de fases de implantação. Então, a gente tomou a decisão de fazer de uma vez só. A interface com o sistema ficou restrita à máquina de chave, sinaleiro e alguns outros equipamentos. Tá? A validação de segurança, ou seja, a avaliação de uma empresa independente de segurança do sistema, análise de segurança, foi feita uma vez só também. E, não tendo etapa provisória, a gente diminuiu consideravelmente o HH investido. Então, nós viramos a chave em 2016, de uma vez por todas. Tá? Essa migração aconteceu em algumas fases. A primeira fase é a fase de instalação e comissionamento. A segunda fase, shadow running. A terceira fase, chaveamento integrado. E a quarta fase, a operação. O que é essa primeira fase de instalação? E aqui é um aprendizado nosso. A gente substituiu um sistema com um outro sistema em operação. Então, durante o dia, durante a fase de operação comercial, a gente apenas e tão somente fazia algumas instalações de alguns sistemas em salas técnicas ou no centro de controle. Alguns comissionamentos que não interferiam na operação comercial. Na noite, durante as madrugadas, a gente fazia intervenção na via. O que significa isso? Durou muito mais tempo, mas muito mais do que a gente imaginava que fosse durar. Então, isso foi um aprendizado para a gente. A gente imaginava fazer a implantação do CBTC em uma das linhas em 2, 3 anos. Nós aprendemos que é impossível, em linhas em operação, fazer em 2, 3 anos. Para vocês terem uma ideia, a linha 1 do metrô de Paris começou a fazer a implantação, a modernização do sistema de sinalização dela em 2004. Terminou em 2014. Ela implantou o sistema CBTC na linha 1 em 10 anos, desde a fase de planejamento até o comissionamento final. Nós começamos em 2010 e entregamos a linha 2 em 2016. A segunda fase, para a implantação do sistema, nós chamamos de shadow running. É basicamente o seguinte: o sistema antigo opera e o sistema CBTC monitora. É uma fase interessante, uma fase de aprendizado mais interessante.
nós coletamos muitos dados nessa fase. A terceira fase é a fase de chaveamento e comissionamento. E eu não sei se vocês se recordam, nós, durante diversos domingos, segregamos a operação comercial de uma parte da linha 2. Então, num primeiro momento, a gente segregou o trecho oeste de Vila Madalena. Opa, desculpa. A gente segregou o trecho oeste, de Vila Madalena até Brigadeiro, e depois o trecho a leste, de Ana Rosa até Vila Prudente. Tudo isso é resultado de uma implantação durante a operação comercial. Se a gente implanta um sistema desse porte, com esse nível de complexidade, uma linha nova, é uma coisa. A gente tem 24 horas por dia de teste. Durante a operação comercial, eu preciso garantir que às 4h40 o sistema que vai operar esteja operando com segurança. E isso nos causou inúmeros problemas. Um principal, o tempo de implantação. E a última fase foi o comissionamento propriamente dito. Nós começamos a operar com o sistema somente aos domingos, depois aos sábados e domingos, e em fevereiro do ano passado a gente liberou para a operação comercial plena. Ó, então vamos lá. O primeiro trecho foi em agosto de 2010, e aqui, aos domingos, a gente entrou em 2013. Final de semana, sábados e domingos, 2014. E em fevereiro do ano passado, a linha completa. Quais foram os principais ganhos, ou quais são os principais ganhos do sistema? Primeiro, redução no consumo de energia elétrica. Eu comentei com vocês, em 2016, a gente economizou 10% na conta de energia elétrica, na linha 2. Este ano, nós já estamos com 13%, e a nossa conta é muito alta. A nossa conta na linha 2 é em torno de 4 a 5 milhões mês, por volta de 4 a 5 milhões mês. Nós estamos economizando 13% disso. A segunda, que é interessante frisar, é o seguinte: o sistema CBTC nos trouxe um ganho fantástico no equilíbrio na circulação dos trens. O número de ocorrências na linha 2 diminuiu significativamente. O número de ocorrências de um trem chegar muito próximo do outro e paralisar a operação comercial, parar a operação comercial, diminuiu absurdamente. A gente faz uma medição que é o seguinte: é o tempo de interferência médio, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, causado pelo sistema. Tempo de interferência médio em minutos é uma média mensal. Em 2015, esse tempo de interferência do sistema de sinalização na circulação foi 91 minutos mês. Em 2016, 65 minutos mês. E até agora, 24 minutos mês. Ou seja, o número de interferências, o número de ocorrências na circulação de trens diminuiu absurdamente. O sistema CBTC dá mais estabilidade na circulação. Logo, os resultados são melhores. Um outro ganho importante, está aqui frisado, é a redução do número de viagens canceladas. O que é viagem cancelada? A gente programa 100 viagens e acontecem 95 viagens no dia, por exemplo. Por que não acontecem as 100 viagens? Por conta de defasagem do sistema. Tem um atraso aqui, um atraso ali, o sistema acaba defasando e eu, ao invés de dar 100 viagens para o meu usuário, para o meu cliente, eu dou 95 viagens. O sistema CBTC diminuiu drasticamente essa ocorrência. Então, hoje, praticamente, o que a gente programa de viagem para o cliente, a gente acaba realizando.
ao contrário do sistema CMT-MUX. E um outro ganho muito grande, eu já comentei, o que é parada por ATP? É quando um trem chega muito próximo do outro. No sistema CBTC isso não acontece. Ou seja, não tem mais aquela paradinha entre duas estações, que de vez em quando vocês veem, presenciam, escutam o que acontece. O número de batidas de ATP ou paradas por ATP diminuiu drasticamente também. Ou seja, o sistema traz resultados excelentes. Bom, eu queria fazer algumas considerações. Essa migração não causou nenhuma interferência na operação comercial, a não ser fechamento da linha 2 aos domingos. Ou seja, ela foi feita de uma maneira planejada para que os nossos usuários não sentissem nenhuma consequência. A única consequência, aos domingos, a gente paralisava uma parte da linha para fazer os testes, certo? A estratégia de setores de linha, ela foi interessante, ela foi adequada. Tá? Então, nós primeiros fechávamos uma parte da linha e circulávamos na outra parte e fazíamos testes nessa parte fechada. Depois de algum tempo, a gente invertia. A gente conseguiu obter inúmeras informações do sistema, tá? E conseguiu corrigir muita coisa. Tá? A gente fez um outro ponto importante, a gente fez inúmeros testes em plataformas de teste. Então, o nosso fornecedor tinha uma plataforma de teste e foram inúmeras horas, noitadas de teste nessa plataforma. E isso nos garantiu um resultado melhor. Tá? A gente teve problemas também, é lógico, e esse daqui é um deles. Excesso de versões de software para a correção de problemas. O que acontece? Toda vez que a gente tinha algum problema, a gente detectava algum problema, a gente solicitava ao fornecedor uma nova versão do software. E cada mudança de versão de software, a gente tinha que fazer uma batelada de testes novamente. Isso nos deu um software excelente. Ao mesmo tempo, demorou muito mais tempo. Tá? Esse é um gargalo do sistema. A fase de shadow running, ela é importante. Ela é uma fase onde a gente coletou dados. Ela poderia ter sido melhor, mas é uma fase que coletou muitos dados para que a gente pudesse fazer a implantação. E agora, acho que o principal é lições aprendidas, que é onde pega. Bom, primeiro, a gente teve diversos acertos e erros ao longo do processo. E a gente está levando tudo isso em consideração na implantação do sistema nas linhas 1 e 3. Tá? O projeto deve ser planejado de forma realista. E eu fiz questão de deixar isso aqui, por quê? Porque a gente imaginava, quando assinamos o contrato, que em 2 anos, 3 anos, ele estaria operacional. E hoje eu posso afirmar para vocês, em linhas em operação, isso é impossível. Não adianta, não é possível, não é factível. Por quê? Porque são necessários inúmeros testes. A gente está implantando um sistema de sinalização, um sistema que controla a circulação dos trens. O metrô de São Paulo visa sempre a segurança do seu usuário, circulação de trem segura. Não dá para fazer teste só de madrugada e demorar 1, 2, 3 anos para implantar numa linha em operação. É impossível. Nós precisamos pensar, planejar, projetar a implantação de uma forma mais realista, mais pé no chão. Bom, um ponto importante que eu fiz questão de frisar é desenvolvimento, o desenvolvimento do projeto e a sua implantação deverão estar sempre alinhados com as demais atividades do empreendimento. O que significa isso? Durante a implantação do sistema, numa linha que está em construção, ou mesmo numa linha em operação, isso precisa estar muito bem planejado. Por quê? Porque são necessários inúmeros testes, são necessárias intervenções na via remunerada. Se não estiver tudo planejado, a gente perde tempo. E foi o que aconteceu, principalmente no trecho novo nosso, que vai de Sacomã até Vila Prudente.
Bom, a implantação do CBTC na linha 2 verde é muito importante para o aprendizado de implantação, tanto nas novas quanto nas linhas em operação. Aqui eu vou fazer um break e vou dizer o seguinte: o metrô de São Paulo contratou a implantação do sistema para 3 linhas. A gente imaginava implantar nas 3 linhas em 3 anos. A gente chegou à conclusão que a gente consegue fazer em uma linha em 5, 6 anos. Aí vocês vão me perguntar, então quer dizer que na linha 1 vai demorar mais 5, e na linha 3 mais 5 ainda? Não é isso, mas não foge muito disso, porque o trabalho foi feito em paralelo. Então, precisa ser muito bem planejado. Na linha 1, a nossa expectativa é liberar o CBTC em operação em 2020, e na linha 3 em 2021. Ou seja, depois de 11 anos que a gente começou a implantar, nós começamos em 2010, o contrato é de 2008. Nós começamos em 2010, depois de 11 anos, a gente deve ter liberado o sistema para operação. Isso é realista, tá certo? Bom, e o último, manter a autoridade atualizada. O que significa isso? Avisar todo mundo que demora 6 anos, 7 anos por linha. É isso que demora, tá bom? Bom, gostaria de agradecer. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. Quer fazer algum comentário? Então, muito obrigado. Milton, obrigado. Primeiro, parabéns, você foi pontual. O metrô de São Paulo sempre chegando no horário. E segundo, eu queria sugerir... Não, perfeito, botou pressão no Copelo aqui. Botou pressão? Não, e o Copelo agora está pressionado. Sabe que ele falou baiano com o microfone é um perigo. Bota na mão aqui, ele fala até não poder mais. Não, mas eu queria sugerir só que nós fizéssemos as 3 exposições e aí, ao final, abrimos um período para debate entre os 3. Tá bom? Então, por favor, Copelo.